Olá você, amigo e amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, aqui na TV Mar, canal 525 da NET e no YouTube também. Você também nos acompanha através da Gazeta Web e das redes sociais. Esse programa traz informações, curiosidades acerca da nossa ciência milenar, que é a medicina. Nossos convidados, escolhidos a dedos, mas todos que vêm aqui deixam um recado maravilhoso. Não poderia ser diferente. O nosso convidado de hoje é o professor Célio Fernando e vem aqui presidente da Academia Brasileira de Anatomia e que nos dá um prazer de estar aqui e subtrair um horário assim um tanto quanto apertado da sua agenda, mas está aqui. Professor Célio, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Bom dia, Gerson. E um cumprimento aos nossos telespectadores. É um prazer imenso retornar aqui para conversarmos sobre tantos temas da medicina, que é muito bom, né? Para a gente passar para a população, tem realmente muita coisa interessante. É um prazer imenso. Prazer é nosso. Os telespectadores hoje vocês vão experimentar, vão fazer um mergulho assim na anatomia. O professor Célio se destaca pela qualidade profissional, é uma enciclopédia ambulante, a ponto de alguns amigos, assim, amigos são para essas coisas de o chamar de papa da medicina, da anatomia. E assumindo a presidência, hoje, o que é que significa um alagoano, você assumindo a presidência, quais assim, os propósitos e os objetivos da presidência da associação, da Sociedade Brasileira, não é associação, a Sociedade Brasileira de Anatomia? Gerson, é uma honra imensa, né? Então, a Sociedade Brasileira de Anatomia tem sede em São Paulo, sempre foi um grupo de São Paulo, do Sudeste, foi criada, é uma sociedade antiga e tivemos uma baiana, professora Thelma, que foi presidente em um período, né? Então é a segunda vez que nós temos uma pessoa fora de São Paulo presidindo a Sociedade Brasileira de Anatomia. A anatomia é a base, né, para todos os cursos da área de saúde. Então, nós estudamos o corpo humano. Eu costumo dizer que o corpo humano é o nosso primeiro livro. Então, nós, quando estamos aprendendo, quando entramos nos cursos da área de saúde, não só na medicina, vamos folheando o corpo, entendendo. E para que nós possamos fazer nossos procedimentos para ajudar as pessoas, nós precisamos saber como é um corpo normal. Então, toda patologia, toda doença, os traumas, eles vão alterar essa anatomia. O nosso objetivo de fazermos os procedimentos é restaurar o máximo possível essa anatomia para o normal. Então, precisamos conhecer, saber onde passa um vaso sanguíneo, um nervo, como são os ossos, as estruturas para cirurgias, procedimentos de vários profissionais da área de saúde. Então, essa é a importância, esclarecendo para a sociedade para que serve a anatomia. Inclusive, quando nós estamos palpando um fígado de um paciente, a gente às vezes não lembra que aprendeu isso na anatomia. Se a gente não tiver uma noção como é o formato, a disposição desse fígado, é um exemplo, a gente não consegue, de fato, dar um diagnóstico adequado, a gente vai ter mais dificuldade. A importância da anatomia na formação, né, dos profissionais da área de saúde e principalmente a correlação anátomo-clínica. Quais as profissões da área de saúde têm obrigatoriamente a disciplina de anatomia? Tudo bem, todas as profissões, né? Então, está no currículo de medicina, nutrição, educação física, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Então, todas as profissões aqui, inclusive outras novas que nós temos, tecnólogos, né? Os cursos tecnólogos superiores foram criados, radiologia, que tem em Alagoas, nós temos a biomedicina, que também estuda isso, e além dos cursos da saúde, ainda há outros cursos, curso de dança, estuda anatomia, a psicologia, que é da saúde, mas lá na CAP está na área de humanas, também estuda anatomia. Então, tem os profissionais que atuam mais com saúde e outros estudam com aspectos organizacionais das instituições, mas também estudam anatomia. Curso de biologia, que também não é da saúde, né, que está um pouco mais, também estuda anatomia, para que se passe até para os alunos de nível fundamental e médio. Então, essa é a importância. Então, a anatomia está em tudo.
até quando a gente está olhando para alguém, nós estamos observando a anatomia daquela pessoa, até para quem quer namorar, quem quer se casar, observando essa anatomia externa, não é isso? Eu lembro muito bem quando comecei a disciplina lá e o professor falou da maçã do rosto, né, do zigomático. Você chega em casa e pede para a sua namorada, deixa eu dar um beijo no seu zigomático. Aí fazia aquele charme diante da namorada. Mas, professor Célio, quando começa aqui no Brasil esse ensino na anatomia? Bem, essa é uma coisa muito interessante. A anatomia, nós podemos dizer que é a disciplina mais antiga da humanidade, né? Então, os próprios homens das cavernas já analisavam essa anatomia para fazer tratamentos de fraturas, já observavam animais, quais eram os pontos mortais, os pontos onde eles deveriam atacar, em lutas com outras tribos. Então, isso está representado nos primeiros atlas da anatomia, estão nas cavernas, né, que em pinturas rupestres, algumas esculpidas na pedra, outras pintadas, tanto de animais como de seres humanos. E no Brasil, essa anatomia veio, né, quando o Império Português começou a colonização. Então, a primeira faculdade de medicina, que foi o primeiro curso criado aqui, foi na Bahia, no Terreiro de Jesus, né, lá próximo ao Pelourinho. Então, é um prédio lindíssimo, belíssimo, que foi restaurado. Hoje ele pertence à Universidade Federal da Bahia. No térreo, onde haviam laboratórios, existe um Museu do Candomblé. Então, quem puder ir visitar, é um local belíssimo, interessante. O prédio em si, tem que pedir autorização, mas tem a parte inferior do museu. E uma coisa interessante que existiam ali 4 disciplinas nesses primórdios, né? Então, era anatomia, cirurgia, que era o principal, a farmacologia e a fisiologia. Então, 50% do curso era de anatomia. Olha. Então, era a maior parte do curso, né? Então, a pessoa aprendendo anatomia, ela tinha vários anos e depois foi sendo reduzido, né, com a necessidade e o aumento do conhecimento, mas basicamente bastava saber anatomia, cirurgia e farmacologia para ser médico, né? Então, naqueles primórdios. Então, vê como a coisa mudou, né? É uma coisa interessante que bastava saber ler e escrever para entrar na faculdade, nesse curso de medicina. Isso 1800, quando a vinda da família real, né? Isso. A exigência era essa. Isso, foi na vinda da família real e foi um engano quando eles... Na verdade, ele queria que fosse feito no Rio de Janeiro. E aí foi feito em Salvador, foi a primeira faculdade, e logo em seguida, a segunda foi a Universidade do Rio de Janeiro, que é a atual, foi o segundo curso de medicina. Mas foi proposital esse engano ou foi desconhecimento da área territorial? Se diz que foi um engano, né? Então, há controvérsias nessa história, né? Diz que quem estava ali no país à época não entendeu a ordem e fez na Bahia. Então, isso foi um engano dele, mas não há muito detalhe na história sobre isso, né? Mas logo depois se fez, como a família real ia para o Rio, né? Então teve o interesse de fazer a faculdade no Rio para a formação, que era muito incipiente, muito rudimentar. Então as pessoas, naquela época, a anatomia ficava no porão da Santa Casa, lá de Salvador, né? E os professores eram cirurgiões, era o cirurgião mor do rei, né? Que era professor, e como eles tinham outros afazeres, o curso era muito ruim. Então as pessoas terminavam se formando e iam para a França complementar seus estudos, iam complementar, porque mesmo estando autorizados a operar e fazer procedimentos, não se sentiam seguros e terminavam indo para a Europa, que era onde tinha na época um local que era mais... sempre a gente tem um local que é mais admirado, que é mais reconhecido como melhor, né? Então as pessoas iam para lá. Os centros de destaque inicialmente na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas Gerais, não? Veio depois, tivemos outras escolas, né? Então teve uma grande escola, teve em todo o país, depois foi se espalhando, mas uma grande escola foi a escola em São Paulo, né? Que se destacou bastante porque foi quem criou
pós-graduações e se espalhou por todo o Brasil. Eu lembro que na Escola Paulista de Medicina, a maioria dos titulares, que quando eu estava fazendo meu doutorado, eles tinham feito o seu doutorado na anatomia. E depois foram titulares da cardiologia, da cirurgia de tórax, e foram fazendo seus programas de pós-graduação. Então, em São Paulo, se iniciou na anatomia. E uma coisa interessante que começou com a Itália. Então, uma escola italiana que entrou aqui, através do professor Alfonso Bovero. O professor Alfonso Bovero veio da Itália e foi professor na USP, era catedrático, né? Na USP, e quando abriu a Escola Paulista de Medicina também. E daí vieram vários discípulos. E professor Alfonso Bovero era discípulo de Giacomini, também, que era um grande professor também italiano, que inclusive tem seu esqueleto lá ainda na Europa, né? Na Itália, está lá no laboratório. E aqui em Alagoas, como é que aconteceu? Quem foi pioneiro aqui na anatomia? Bom, em Alagoas vem a história da criação das faculdades de medicina, né? Então, um grupo de ícones que tivemos aqui, liderados pelo professor Ibigato Falcão, à época, né? O professor Aristóteles Calazan Simões, né? O professor Acer Simões, que é o nome do campus da UFAL, também encabeçando isso, e daí foi inclusive o primeiro reitor da Universidade Federal. E nós tivemos como um grande ícone alagoano, né, o professor Augusto Dias Cardoso, que até hoje é lembrado pelos mais antigos. Nós temos um quadro dele na universidade, no nosso laboratório. O professor Augusto tem algumas curiosidades, era uma pessoa genial, né, tem uns lampejos de genialidade de quem teve esse privilégio, né? Tem várias histórias dele. Ele ministrou 4 horas de aula sobre glândula tireoide com um slide apenas, uma imagem, né? Então veio o conhecimento e a bagagem que ele tinha. O professor Augusto Cardoso foi convidado por discípulos de professor Bovero, né? Teve o professor Locke, o professor Didio. Didio foi aos Estados Unidos e convidou também o Augusto Cardoso para fazer uma visita. Augusto Cardoso passou um tempo lá dissecando, então em Ohio, nos Estados Unidos, e teve uma coisa inusitada. Os americanos, que não são muito de reconhecer os latino-americanos, pela habilidade do professor, deram a ele um relógio de ouro. Olha aí. Conta a história que era um esqueleto, né? Mas a gente nunca viu esse esqueleto. Então tem a versão que foi um relógio, né? Então tem 2 versões aí esse esqueleto a gente nunca viu. Por isso que eu acredito mais na versão do relógio, que foi presenteado ao professor. Isso, doutor Alberto Cardoso e Augusto Cardoso. E tem algumas fotos aí que eu pedi para colocar de alguns dos pioneiros da anatomia aqui em Alagoana, né? Vamos ver. Alguns deles, meus professores. Professor Célio, que honra saber que Vossa Excelência está aqui com a gente, dando tudo do seu cabedal, dando essas informações, essas orientações e, acima de tudo, formando o caráter de cada um de nós cada vez mais para sermos altruístas. Lembro-me muito de Jesus nesse tema tão importante, a doação de órgão. E o mestre que foi esbarrar numa cruz, barbaramente condenado pela paz, por pregar o amor e de encontro aos incongruentes do poder da época, desde o poder religioso, político, jurídico, tudo ali centrado no Sinédrio. E aí a condenação forçada, como foi o governador representante de Roma, para colocá-lo numa cruz. E ele, de braços abertos, deixou uma mensagem tão linda: prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão. Desde a doação simples, a doação do sangue, que salva mais de uma vida, a doação da córnea, de qualquer órgão do coração, enfim. E essa maravilha que Deus deu ao homem, essa intuição, aos cientistas da medicina, como Vossa Excelência, estudarem e saber muito bem restaurar a vida e trazer aquele que já não existe mais, a vida para aquele que está sucumbindo, que está nos estertores da morte, como um verdadeiro milagre que vem da ciência, que por consequência vem de Deus.
Parabéns, que todos nós nos conscientizemos de doar a vida ao nosso irmão, de doar os nossos órgãos, doar o nosso sangue, enfim, doar a nossa vida. Parabéns, Odilon. Parabéns, professor. Uma honra. Agradecemos ao professor Fernando Palmeira, mas fez a pergunta, o vídeo foi trocado. Essa pergunta é para um segundo tópico sobre doações de órgãos e transplantes. Mas eu queria colocar umas fotos aí dos professores. Eu mandei para o Everton. Não chegou até aí, mas assim... Mas podemos falar. Nós já, aproveitando, nós passamos para a questão de doações de órgãos e transplantes. E vocês pedem aí, a gente volta. Perfeito, agradecemos ao Fernando por suas palavras e tocou num tema extremamente importante, né? Ele falou da doação de órgãos e tecidos, então nós temos duas modalidades, a doação de órgãos e tecidos para as pessoas que precisam sobreviver, que é um ato de amor. Então nós temos ainda alguns aspectos religiosos, algumas dificuldades na doação de órgãos e tecidos, então já deixamos o apelo para essa conscientização. Então, só sabe como é bom enxergar um vulto aquele que é cego. Então, digo isso porque imagine uma pessoa que doa as córneas, por exemplo, que é uma coisa tão simples, pelo menos as córneas, e com isso duas pessoas vão voltar a enxergar com esse ato de amor que nós podemos ter. Existe ainda muita cultura, as pessoas acham que não devem doar, né? Então, no Brasil tem uma cultura do enterrar, do sepultar, do apodrecimento, do popular tapuru, né? Comendo, são carne dada aos vermes, né? Que era uma frase romana, carne data verminus. E poderíamos ter doação de corpos tanto para... A gente poderia ter muito mais, né? Tanto para salvar vidas e ajudar pessoas e fugir do apodrecimento, quanto para ensino e pesquisa, que é outra modalidade de doação para as instituições que têm os cursos de medicina. Isso é permitido por lei. Então, há um CISAL, o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, tem um programa já bem estabelecido de doação de corpos espontâneos, recebemos alguns, inclusive professores. Permita-me ainda me falar uma coisa interessante sobre doação de sangue. A gente sempre está precisando. Então, nesse tempo de pandemia, mais ainda, diminuiu muito a doação de sangue nos hospitais, nos hemocentros que existem, e é uma questão totalmente segura. Então, não tem acumulação de pessoas, não tem nada disso. Então, fazemos mais esse apelo para a doação de sangue. E tem uma coisa interessante, Gerson, aí na história, né? Então, a doação de sangue, algumas tem uma religião que não permite, por questões bíblicas e religiosas, mas na Bíblia o fato era que os gladiadores, eles tomavam o sangue das pessoas, bebiam aquele sangue, achando que com isso teria mais força, que ele herdaria a força daquela pessoa. Então, a essa época, onde isso foi descrito biblicamente, não tinha doação de sangue com aspecto, com as necessidades medicinais. Não se imaginava. Então, essa questão era outra, não estou falando contra religião nenhuma, apenas a título de esclarecimento, né? Nunca se pensou em fazer transfusão, isso é uma coisa já mais recente, do século XIX para XX, né? Só aproveitando essa questão do doador, o maior doador foi Jesus Cristo, né? Como o Fernando falou, até a última gota na cruz, ele estava lá doando o corpo inteiro, né? Para resgatar o homem para o paraíso. Perfeito. Então, sangue é vida, né? Então, o pessoal sabe disso e ninguém bebe esse sangue. Isso é injetado na veia para salvar pessoas que... E, lamentavelmente, muita gente morre e a gente fica frustrado nos hospitais quando morre porque faltou sangue, né? Que às vezes é uma coisa que a gente tem uma bobagem e que a gente podia ajudar muito mais. A gente pode até declarar, até porque esse programa tem esse propósito, né? De divulgar e promover doações, né? Eu sou doador de sangue o tempo todo. Meus órgãos, a minha esposa, ela já está convencida, né? E eu tenho certeza, pelo carinho que ela tem por mim, ela vai querer que meu corpo seja instrumento de conhecimento científico, né? Com absoluta certeza.
Professor Sérgio, então as dificuldades de disponibilidade de cadáveres também, a disponibilidade de sangue, nem tanto, né? Muita gente doa sangue, mas cadáver. Nós tínhamos a lei 9434, 97, que nos transformava em doador compulsório, mas essa lei não chegou à sua eficácia por conta de que as pessoas não acreditavam nas instituições, ou seja, achavam que alguém ia antecipar a sua morte para retirar os órgãos. Isso, então, até que foi revogada a lei pela 10.210, onde você tem que ter o consentimento. Hoje, como é que está essa disponibilidade de cadáveres para o ensino nas faculdades? Como é que o trâmite, como é que funciona aqui em Alagoas? Perfeito, Gerson. É uma coisa interessante que essa lei também caiu por conta do Conselho Federal de Medicina e os conselhos estaduais, né? Então, quando houve a obrigatoriedade, os médicos, por ética, não aceitavam retirar órgão se a família não aceitasse. Você imagina uma família no momento de dor, né, e a gente tirar na marra um rim, um coração para fazer uma doação. Então, isso não tinha cabimento. Então, foi um movimento também dos médicos do Brasil, né, em prol da população. A gente não pode obrigar uma família a fazer isso. Imagine, me dê seu pai, me dê, puxando de um lado, né? Puxa do outro. O outro não, que eu quero sepultar. Então, é uma questão ética mesmo. A dificuldade sempre grande, não é? Então, como eu disse aqui no começo, existe uma cultura no país de sepultamento, de apodrecimento. A própria doação de órgãos e tecido também é muito difícil, até por aspectos religiosos. Às vezes as pessoas, por mais que acreditem em Deus, mas as pessoas se agarram àquele ente querido com toda a razão, né? Porque por mais doente que esteja, por mais velhinho que esteja, a gente tem aquele amor e a gente sente falta. É um sentimento que a gente quer para a gente, ninguém quer perder um ente querido, né? E tem aspectos religiosos, a gente vê assim, você não poderia fazer doação de órgãos? A pessoa, não, eu não vou doar. Às vezes tem um pedaço de encéfalo saindo pela orelha num trauma, e eu já tive pacientes assim, e a pessoa, não, eu acredito em Jesus, e haverá aqui então, uma cura, uma ressurreição. Então, tem muitos aspectos assim, um pouco exagerados e coisas às vezes impossíveis, né? Muito embora eu acredite em milagres, mas não é assim tão comum, né? E quando tem que ocorrer, ocorrerá antes que quem tem fé, o milagre ocorrerá antes que seja feita a doação. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Né? Até porque o conceito de morte, né? Alguém perguntava ao Papa Pio XII se era da igreja. Não é da igreja, é um médico. O médico é que estudou para isso, conhece a anatomia, a fisiologia, as patologias, e ele que vai dar a definição de morte. E acrescentou ainda que ele não aceitaria a desproporcionalidade do tratamento, ou seja, o indivíduo já morto e você continuar insistindo em tentar a sobrevivência daquele cadáver, né? Poderíamos já dizer assim. Então, esse convencimento familiar é o que é o mais importante, não é? Acho que é a família a palavra final, né, para decidir. E, principalmente, o responsável legal, no caso, um cônjuge, ou um pai, ou a mãe, aquele que tem a responsabilidade sobre aquele corpo. Perfeito. Eu também sou doador, né, assim como você. Já falei para toda a minha família, não sei se vão querer, né? Receber o professor lá, os colegas às vezes têm problemas, né? Quando é uma pessoa de nossa convivência. Mas é exatamente isso, e hoje nós vivemos, de fato, um tempo muito diferente do passado, com muita fake news. Então as pessoas realmente às vezes não têm confiança nas instituições, muita teoria da conspiração. Haja visto a questão das vacinas. Então, no país, veja que nós tínhamos erradicado sarampo, tínhamos erradicado poliomielite, voltamos a ter casos, né? Não tinha muitos e muitos anos aqui no país. E hoje, há alguns anos, tem um movimento contra as vacinas, um desserviço, onde nós vemos pessoas adoecendo e, às vezes, até ainda óbito. Né? Então, continua agora com a questão polêmica com a vacina do coronavírus. Isso, vacina para
a Covid-19. Na sua opinião? É outra polêmica. Na minha opinião, seria o primeiro da fila a usar, né? Infelizmente, existe aí vários movimentos políticos, sim, né? Então, nós temos uma vacina de um instituto reconhecido no país, que é o Butantan. Então, tanto o governador de São Paulo tem politizado, quanto o governo federal, mas é uma vacina que tem comprovadamente 97% de eficácia. As outras vacinas têm 92%, mas, assim, o procedimento 94%, é feito, né, com vírus vivos, atenuados? Isso, então nós temos a Coronavac, que é com vírus mortos, né? Com vírus mortos, e temos as outras vacinas com manipulação genética, que ainda são incógnita, porque elas vão produzir proteínas que vão estimular a formação de anticorpos. Então, são vacinas diferentes, né? Mas acreditamos que, inclusive, a gente não tem condição de ter só um tipo de vacina para 210 milhões de brasileiros. Muito embora, pelo que a gente vê, me parece que nem todos irão aceitar tomar a vacina, né? Porque a gente tem muita fake news, muito medo, muito terrorismo propagado. Às vezes não é nem tanto o fake news, nem o terrorismo. É a celeridade de produção de vacina, quando muitas vezes uma vacina demora 3, 4, 5 anos para ser produzida, né? E, obviamente, a aprovação dos órgãos, por exemplo, a Anvisa, para que possa chancelar essa vacinação. Até porque efeitos adversos podem ocorrer e nós não podemos ter uma avaliação segura hoje, não? Sem dúvida. Então, tem que ter todo o critério, né? Então, tem que passar por toda essa tramitação. Não pode ser uma coisa, vamos aplicar nas pessoas desse jeito. A gente sabe na medicina, né, que tem na literatura, que até água em excesso mata. Então, tudo que a gente faz que for na maluquice, né, sem um bom senso e sem uma base científica, não é bom. O exemplo da talidomida, né, por exemplo, você via tanto para náuseas na gravidez, etc., e quantas crianças nasceram com deficiências por conta disso. Então, o laboratório teve que indenizar isso, mas se indeniza um defeito físico, uma má formação, né? Quanto custa um valor de uma má formação? Perfeito, Gerson. Foi uma lição recebida, né, na síndrome da talidomida a duras penas, uma lição muito dura que nós já tivemos no passado, né, que era um medicamento aqui para quem nos assiste, utilizado nas gestantes com o objetivo de diminuir enjoo, náusea, sintomas gástricos, e era uma medicação que causava anomalias, né? Pessoas nasciam com membros curtos, então foi um grande problema para essas pessoas, né? Terem dificuldade, inclusive, de preconceitos que viveram, terem que se defender da sociedade, que é outra coisa absurda, né? Hoje em dia a gente ainda tem preconceito contra qualquer coisa. E a gente até que é nordestino, nós sofremos. Aqui é que não tem sentido mesmo. A gente vai para o sul, se o pessoal souber que somos nordestinos, já temos o nosso preconceito enraizado. Então aqui é uma coisa totalmente sem cabimento. A gente vê hoje como as redes sociais, elas estão, assim, contundentes em pegar, difamar, né? Os crimes contra a honra. Eu fui vítima há poucos dias de um fato como esse. Foi uma interpretação equivocada, mas foi feito. E nesse instante você vai brigar contra todo mundo. Você tem que reconhecer o que é o ser humano. E o que eu vivi foi exatamente me recolher, e você se sentindo pequeno, você conhece o grande poder que Deus tem sobre todos nós. E é Ele quem cabe julgar, não sou eu nem você. Professor Célio, eu acho que o Cal já tem as fotos dos nossos professores de anatomia. Vamos ver se ele consegue colocar. Uma homenagem a essa aí. Primeira é o professor Augusto Cardoso. Essa primeira foto, eu acho que escolheu exatamente. Não é isso? Perfeito. Então, o Augusto Cardoso, que nós iniciamos falando dele, foi o primeiro ícone aqui, né? O grande ícone da anatomia de Alagoas, o grande formador, uma pessoa extremamente preparada, e faleceu ainda jovem, né? Com esse aspecto aí, um pouquinho depois dessa fotografia. Sabe dizer a causa, não, né? Me parece que cirrose, já. Foi cirrose por causa do Eu tenho, para mim, um ícone na medicina legal, que é o professor Afrânio Peixoto, né? E eu até repito uma frase dele encontrada no livro, que ele dizia que o sonho dele era morrer dando aula.
Né? Uma das coisas que eu gosto muito quando alguém me chama de professor, etc. E tal. E morreu com insuficiência renal, não tinha diálise, né? Tinha um quadro e morreu em sala de aula aos 30 e poucos anos, mas deixou obras jovem, né? E ele, professor Augusto, a causa? Foram causas hepáticas, cirrose. Cirrose hepática. Mas deixou um grande legado, nunca esquecido, né? Ele se perpetua, porque nós temos a fotografia dele no laboratório de anatomia e essa história do professor Augusto está descrita em vários locais. Ele foi um dos tradutores da primeira versão de um tratado de anatomia de Gardner para o português. E depois essa versão teve outras traduções e a melhor foi a que Augusto fez, né? As outras foram pioradas, né? Então, mas ele foi dessa escola da Bahia? Não, o Augusto, eu não sei exatamente onde ele se formou, né? Mas foi o primeiro professor. Obviamente não foi em Alagoas, ele teve que fazer fora. É verdade. Né? Mas temos outros aí, Cal, com você. Esse é o professor Dr. Luiz Carlos Buarque de Guzmão, um grande anatomista e cirurgião, ainda atuante, ele se aposentou na universidade. Professor Luiz Carlos é um grande ícone como profissional, é um exemplo, né, como profissional para todos nós. Verdade. Grande legista também. Legista também. Parceria, então, professor é bom em tudo que faz, né? Então, professor Luiz Carlos, tem uma coisa interessante, existe aí, vocês vão ver nessas fotografias desse grupo, é um grupo que ensinava não só anatomia, mas profissionalismo, um grupo que não aceita irresponsabilidades, isso na cirurgia, isso na anatomia, não se podia atrasar um minuto as aulas, não se podia perder o foco, se fosse hoje ligar celular ali, ia ser expulso da sala, né? Então, isso é em tudo que se faz e é um grupo muito zeloso, inclusive com os pacientes, né? Verdade. Então, a gente vê esse pessoal dessa classe aí do Luiz Carlos, é um pessoal que estava ali no seu plantão, se preciso, fica acordado à noite em claro, lidando com o paciente, não aceita que se faça nada errado, que não se dê atenção. Então, são pessoas que estão ensinando no dia a dia, não só nas salas de aula, como também nos hospitais, né? Então, são grandes exemplos. Você estava falando da correlação anatomoclínica, né? O professor Luiz Carlos, ele recebeu foi premiado com honras lá pelo Conselho Regional de Medicina, por vários atos. Até hoje ele dá plantão, né? no pronto-socorro, não dá de emergência, mas é por amor. E ele teve uma paciente com politraumatismo, traumatismo crânioencefálico, a mulher estava gestante, e ele não contou a história, já na certeza da morte encefálica, ele fez uma laparotomia e uma esterotomia e retirou a criança, né, viva, salvou a criança. Coisas que eu já vi numa cidade do interior, e a mulher foi para o ML e a criança já com 8, quase 9 meses, a mulher tinha voltado para marcar a cirurgia e as informações que as pessoas vinham trazendo era de que a criança estava se mexendo no útero e ninguém teve essa iniciativa. Né? Coloca um outro aí. Perfeito. O professor Luiz Carlos disse que o cirurgião tem que ser rápido e ágil, não pode demorar, porque isso pode custar uma vida, né? Verdade. Então é uma grande lição que ele sempre nos passa. Tem essas frases aí. Bom, aí vemos também outro grande ícone que foi em Alagoas, professor Luiz Ferreira de Souza. Esse foi meu professor. Foi meu mestre também, todos eles, o Luiz Carlos também, né? Então, o professor Luiz Ferreira, nós homenageamos, colocamos o nome do prédio de anatomia da Universidade Federal de Alagoas, tem o seu nome. Professor Luiz Ferreira inventou de entrar na política. Na verdade, vereador. Eu só concluiria, só acrescentaria de que esse grupo é um grupo comprometido com a formação integral do homem. Sim. Não é? E ele entrou na política exatamente com sonhos de ver uma sociedade diferente, de ver uma sociedade mais justa, sem corrupção, sem essas coisas, exatamente toma por conta desse seu ideal, né? Sim, eu sou um dos discípulos direto do Luiz Ferreira, sempre o acompanhei na unidade de emergência, vários anos de estágio em cirurgia com o Luiz Ferreira,
eu vivi minha formação toda com ele e depois trabalhamos juntos como professor, depois que eu entrei na universidade. E eu lembro que eu dizia: Ferreira, o que você está fazendo na política? Você não é ladrão, você não vai se dar bem com isso, né? E não teve jeito, né? Porque ele tinha realmente esse sonho. Tinha ideais assim, extraordinários. E faleceu por ser uma pessoa honesta. Foi covardemente assassinado, né? A gente recebeu a notícia, eu lembro até onde estava até hoje, quando recebi a notícia. Mas é uma pessoa de muito bom senso. Luiz Ferreira tinha, além de um grande anatomista, tinha formação em cirurgia e uma outra residência em ginecologia e obstetrícia. Então, era uma pessoa com uma formação exemplar e nós perdemos um grande profissional, né? Mas ficou na memória. Então, nós fomos discípulos dele, o professor Amaury Clemente da Rocha, e nós temos o Carlão, né? O Carlos Alberto, o doutor Carlos Alberto. Eu acho que desses três aí, a gente não passa muito tempo sem lembrar de Luiz Ferreira. Sempre lembramos dos seus comentários, dos seus exemplos, da sua amizade, das suas orientações. Sempre uma pessoa de muito bom senso e conciliador que a gente tinha no nosso departamento de anatomia. Então, lamentável essa perda, mas eram os gringos que formaram essa formação anatômica aqui na segunda geração, depois do Augusto Cardoso. Próximo. Eita, também foi meu professor. Professor Amundson Portela. Professor Amundson dedicou sua vida à anatomia, né? Sempre trabalhou com anatomia. Professor Amundson é médico, mas sempre ficou na anatomia, dedicado. O Amundson tem uma coisa interessante, ele é uma enciclopédia ambulante, ele consegue falar a aula na mesma sequência, ele sabe vírgula, isso é a memória dele, esse homem tem uma memória de elefante, né? Privilegiada. Ele sabe onde estão as vírgulas, os pontos e as exclamações do livro, né? Então, quando nós queremos perguntar alguma coisa teórica, que é muito complicado, a gente pergunta ao Amundson, que ele explica. É uma pessoa que já poderia ter se aposentado, como os outros aqui, que nós estamos falando, que vem outros aí, o Luiz Carlos aposentou na universidade, vai vir depois o Ramalho, mas o Amundson ainda está lá, né? Gosta, está ali, dedicadíssimo, e é uma alegria ter o professor Amundson conosco até hoje. Ele também tinha uns ideais políticos, né? O Amundson, ele tem sonhos de ver um Brasil melhor a vida inteira. Isso. Amundson jovem, eu lembro que chegava lá às 6 horas da manhã, estava colocando cartazes políticos, né, do PCdoB no muro da universidade, escondido ainda cedo, né? Mas o Amundson hoje está mais tranquilo, né? Não está tão assim atuante na política, mas continua, né, com os ideais, porque é perfil dele. Também é uma pessoa muito séria, então é um grupo que tinha dissecação da UFAL antiga, que formou muita gente, né? Foi um dos grandes ícones que foram meus professores também. Eu já sou da outra geração, da geração mais jovem, da terceira geração, que já veio eu, a Mauri, Jaqueline, vários outros colegas, né? Mas da UFAL, a Quitéria é das Ciências Médicas. A Quitéria ela foi aluna da UFAL também. É na Uncisal professora atualmente. Mas também foi aluna desse grupo, dessa turma aí. Coloca o próximo aí. Professor Antônio Ramalho, também aposentado na Universidade Federal de Alagoas, foi professor também da Uncisal, quando era Escola de Ciências Médicas, e hoje está no SESMAC. Inclusive foi homenageado, né? E eu tenho uma alegria de ter podido já homenagear todos eles aí em outros momentos, oferecer algumas placas. Hoje pela manhã houve uma homenagem ao professor Ramalho, como um professor antigo, como um professor que formou muitos de nós, né? Então, foi nosso professor. Continua. Então, esse grupo, Gerson, que apareceu nessa foto, é um grupo que não ensinava só anatomia, né? Também ética, bom senso. Eu costumo comentar que o professor Ramalho poderia ser metido, né? Pelo que ele é, pelo que representa. Ele não é assim, né? É uma pessoa muito simples e competente. Foi o primeiro professor que me chamou para uma cirurgia, que me deu um bisturi. E uma coisa interessante que eu achava belíssimo, como é que a cirurgia dele não sangrava. A gente via outros ali, às vezes tem sangue para lá, sangue para cá.
a do Ramalho não, né? E embora muito rápido, né? Apesar de muito cuidadoso e zeloso e habilidoso, não é lento, ele opera muito rapidamente, então é uma pessoa que a gente admira muito e até hoje os alunos tendo o privilégio de ter aulas com o Ramalho, hoje apenas no SESMAC, e teve que fazer uma briga ali para que se dividisse o Ramalho, para que nenhum aluno deixasse de ter aula com ele, né? Que ele tivesse esse privilégio de ter aula com o nosso grande mestre aí também, mais um deles, né? Então, eu classifico aí que é esse grupo aí dos professores que dissecavam na medicina, né? Que era o Luiz Carlos, o Ramalho, o Amuntes e o Luiz Ferreira, que criaram a escola anatômica aqui e consolidaram essa escola anatômica em Alagoas, que veio de Augusto Cardoso e que se mantém com a terceira geração. Que mudou porque hoje acabou a dissecação, né, na Universidade Federal. O professor Luiz Carlos, ele ficou uma fera quando aposentou por houve isso. A redução da carga horária de anatomia, né, que pode aprender um aluno de medicina sem anatomia, né? E a correlação anatomoclínica, a aula que ele dá, né, de uma importância extraordinária. Teve várias implicações ruins isso. Verdade. Professor Célio, a gente está chegando ao final do programa, tinha 4 temas para falar. Hoje tem um tema extraordinário aqui, que é o Santo Sudário, que é um grande estudioso do Santo Sudário, professor Célio, e também da questão espiritual, né? Eu ouvi, não lembro o autor da frase, já dissequei vários corpos, nunca encontrei a alma. Existe corpo e alma, professor Célio? Essa é uma questão complicada, né, Gerson? Então, nós temos duas questões, uma questão religiosa, né, para quem acredita, e uma questão científica. Para a ciência, nós temos algumas comprovações de uma áurea, né, que ali seria só uma energia, outros acreditam que aquilo é sim o que é a alma, né? E nós temos que discutir muito isso. Eu tenho amigos ateus, né? É uma coisa interessante. Eu, às vezes, digo aos meus amigos, olha, eu não acho lógico ser ateu, eu acho mais lógico ser agnóstico, porque você não prova, né, que existe nem que não existe. Então, a ciência nunca vai chegar a isso, mas creio que enquanto nós não conseguirmos reproduzir um homem, reconstituir a vida, o ser humano, a ciência não chega a isso, então nós precisamos de uma explicação divina. E aí eu lembro de Ariano Suassuna, né, com um pouco mais de detalhes, né? Então nós temos 1 trilhão de células, né? Então mais ou menos 1 trilhão de pessoas, cada um com seu 1 trilhão de células, e os que vieram antes de nós e já faleceram. Então Ariano Suassuna dizia, então essas células enlouqueceram, fizeram uma reunião, vamos se unir, fazer um corpo e fazer que ele viva. Então me parece um pouco sem lógica, mas é uma questão de fé, né? De cada um, que a gente respeita e comenta. Mas eu acho até que a gente vindo numa regressão, a gente chega no Big Bang, né? Vamos só para a ciência, a gente chega no Big Bang e antes do Big Bang às vezes não tem explicação, né? Então, de onde é que vem, antes do Big Bang vem o quê? Então chega um momento que se a gente não tem uma explicação divina, a gente se perde. Então a gente termina nosso programa agradecendo ao professor Célio por estar aqui conosco. Fica nos devendo outros programas com essas outras informações. E a você, telespectador que esteve e telespectadora que esteve conosco, nós agradecemos também a certeza de que na próxima semana nós estaremos aqui com a fé de que esse arquiteto irá nos trazer aqui outra vez. Um forte abraço e até o próximo programa. Professor Célio, muito obrigado. Eu que agradeço.